Vamos lá. Então, nós conversamos um pouco sobre a gênesis do profeta Jonas, né? Nós descobrimos aí quem foi aí sua mãe, não pelo nome, porque a escritura não declara, né? Nós descobrimos a mãe dele, nós descobrimos quem é o rabino dele, né? Exato. Nós descobrimos aí o potencial de Messias que está sobre ele, e agora ele, enquanto discípulo de um rabino e de um profeta, também se torna rabino e se torna profeta, né? E ele vai agora fazer sua jornada, seguir seu caminho. Nós vimos que a primeira aparição dele, depois de homem feito, não é no livro de Jonas, é no livro de Reis, né? Segundo Reis. E finalmente agora nós temos o cenário base para começar a ler e discutir o próprio livro de Jonas. E aí, uma observação, uma das meninas que ficou encantada, que está maravilhada com o nosso primeiro trabalho, ela ficou muito feliz, muito encantada e está ansiosa esperando esse estudo de hoje. Que legal. Bom, vamos lá. Uma observação de uma fala minha na vez anterior foi que eu disse: e Elias viveu e morreu esperando que Jonas se manifestasse como Messias. Eu só quero fazer uma ressalva na questão de que Elias morreu. Apesar de haver sim uma ala judaica que defende que Elias morreu, não somente Elias, que Elias morreu, que Enoque morreu, que Moisés morreu, né? Eu e os judeus de Caruaru, no entanto, nós optamos por se posicionar de acordo com a ala judaica que acredita diferente. Nós nos baseamos no Zohar e no Midrash, onde diz que não, que Enoque não morreu, que Moisés não morreu, que Elias não morreu, e que, semelhante a Rabi Yeshua, mais 7 personagens bíblicos não morreram e vivem até o dia de hoje. E não da forma espiritual, não. Eles realmente vivem, né, até o dia de hoje. No caso de Elias, em particular, a gente sabe pelo texto, é uma passagem bem conhecida, em que ele foi tomado por uma carruagem de fogo, ok? Então, a minha fala não tem a ver com concordar com a ala em que diz que Elias morreu, mas tem a ver com um jeito de falar, né? Okay. Como que ele esperou a vida inteira que o Jonas se manifestasse como Messias. Então, vamos lá. Jonas, capítulo 1, versículo 1. A gente vai fazendo a leitura e na medida que vai havendo aí a necessidade de comentário, a gente vai comentando. Diz assim o texto: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, Amitai aqui seria o pai do Jonas, esposo da viúva da nossa discussão de ontem, né? O pai dele biológico seria o Amitai, enquanto o pai espiritual seria o profeta Elias. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Muito bem, veja. Esse trecho aqui é um trecho interessante porque nós vamos ver aqui a menção de 2 cidades que lá no Novo Testamento vai se tornar muito significante, né? Vão se tornar muito significante. E já temos aqui a primeira menção do que parece ser, à primeira vista, e que para os cristãos é um indício, sim, disso que eu vou falar, de que Jonas tem uma postura rebelde, né? Deus disse: vá para a direita, e ele foi para a esquerda. Muito bem. As 2 cidades aqui citadas, Tarsis e Jope, elas se tornarão muito famosas e populares, porque Tarsis é a famosa Tarso, de onde Paulo veio. Paulo de Tarso. Né? E Jope é a cidade do Quefa, do Pedro, onde tem até o dia de hoje lá a casa da sogra de Pedro, onde as pessoas peregrinam de ano em ano em Jerusalém e aproveitam, passam em Jope e comem o famoso peixe de São Pedro,
que nada mais é do que uma tilápia, que por Aqui causa no do contexto Nordeste cultural... é uma tilápia. Não, mas mesmo lá, é uma Lá tilápia. também? É uma tilápia. Que bom. Né? É uma tilápia. Aí como você está comendo lá e tem toda aquela carga cultural, aí acaba sendo uma tilápia, vamos dizer assim, consagrada, né? Abençoada por Deus através da história, né? Mas é uma tilápia no final das contas. Então aí já temos dois personagens importantes do Novo Testamento. Sim, mencionado no texto, Tarsis e Jobe. E aí então veja o quão antigos são as menções do Novo Testamento, né? Exatamente, então, que é isso que a gente trabalha, tipo, não tem nada novo, né? Isso, perfeitamente, né? Muito bem. E aí o texto traz outra coisa enigmática ali, veja. O texto diz assim, que o Senhor, ele disse para o Jonas, né? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E o texto continua dizendo agora no versículo 3, né? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ora, se Deus é onipresente, como eu posso sair da presença de alguém que está em todo lugar? É difícil. Né? Não é possível, não é que é difícil, não é possível. Então, se não é possível, como foi que Jonas conseguiu fazer isso? Como foi? Né? Muito bem, veja. A gente tem que, então, pensar da seguinte forma. Nós estudamos o nosso Peshat, dois momentos em que a presença divina ela se concentra num ponto para a destruição. O primeiro momento foi lá em Gênesis, se eu não estiver enganado, capítulo 11. E aí eu vou arriscar, como eu não estou lendo, né? Estou citando de cabeça, capítulo 10 ou 11. É aquele momento ali da torre de Babel, né? Uhum. Ali na Torre de Babel, o que estava acontecendo? Havia se passado poucas gerações depois do dilúvio, né? A história do dilúvio estava bem fresquinha, a natureza ainda dava traços da destruição provocada pelo dilúvio, e os filhos de Noé, que geraram filhos e os filhos dos filhos, tinham medo de que outro dilúvio acontecesse e varresse a terra novamente. Então eles vão ter uma ideia. Só alguém chega no meio deles e diz assim, nos juntemos e vamos construir uma torre que chega até os céus para que façamos um nome sobre a terra e não venhamos nos dispersar. Essa é a ideia primeira deles. E todos eles se juntam, né, e começam a fabricar tijolos e tal, e vão construindo uma torre. Somente para a gente poder ter ideia do que isso significou na época, da dimensão dessa obra, essa torre não parece com aquela torre da Caruá. Porque quando a gente pensa assim, uma torre feita de tijolo, vem a da Caruá, né? Exato. Aquela torrezinha, que é muito legal, inclusive, o pessoal sobe ali com a escadinha para botar a lâmpadazinha ali, não sei como é que não cai. Acho muito louco aquilo ali. Mas não, a Torre de Babel, só para a gente ter uma ideia, ela ficou inacabada, né? Ela não atingiu sequer um terço da altura que deveria alcançar, e somente a base da torre inacabada gerou toda a grande cidade de Babilônia. Nossa. Então, veja, Babilônia não era uma cidade que tinha uma torre no meio. A Babilônia primitiva era a base da torre. Veja o tamanho dessa torre. Né? A base dela deu uma cidade inteira. E com andares, né? Então você tinha, vamos imaginar aí, por exemplo, Babilônia, então, até onde foi construída, você tinha a parte da cidade de baixo, a parte da cidade do meio, a parte da cidade de cima. A cidade era a torre, né? Nossa. Era muito grande. E a tradição judaica diz que, por isso, então, que ela poderia chegar a uma altura tão elevada que quem projetou realmente imaginava que ela alcançaria os céus. Uma vez que a base é muito grande, então poderia feito um cone subindo. Quando chegasse lá em cima, estava realmente muito alto. E lá em cima só caberia uma pessoa só. E levaria, de acordo com os cálculos de quem projetou e os dados preservados na tradição judaica, levaria 3 meses para chegar lá em cima. Alguém subindo a pé. Não dá para você empreender uma jornada de 3 meses sozinho. Você precisa de apoio. Exato. Não é? Então esse apoio viria como? Ele viria, as pessoas de fora da torre levaria mantimento para dentro da torre. O mantimento entraria na camada de baixo. O pessoal da camada de baixo levaria o mantimento para a próxima camada. Que o pessoal da próxima camada para a camada seguinte, e a cada camada que subia na torre, menos gente estaria lá. Então quando o mantimento chegasse lá no topo, só caberia uma pessoa no topo e ela estaria muito bem sendo servida por toda a massa embaixo. Lá em cima ela poderia dizer o que quisesse. Olha, eu vi isso, eu vi aquilo, e ninguém iria poder conferir. Estou entendendo. Né?
Que aí daria aquela coisa que o pessoal diz, eu vi, e a pessoa não tem como conferir. Perfeitamente. Ou você acredita ou você não acredita, Exato. e todo mundo deu sangue para aquilo, naturalmente não vai acreditar. Claro que ia acreditar. Perfeitamente. Por isso, então, que as Escrituras evidenciam que o primeiro líder do mundo foi o Nimrod, porque ele foi o cara que tinha projetado a torre, foi ele que pensou em ir lá para cima, foi o primeiro indivíduo a se entender como Deus encarnado. O grande Nimrod. Isso é muito bom. Não é? Então, como ele foi o primeiro a ser um Deus encarnado, ele foi o primeiro a querer desmantelar toda a discussão que havia sobre Deus, sobre o Criador. Por isso o texto diz dele assim: ele era um poderoso caçador diante de Deus. Ou seja, ele caçava os movimentos que discutiam sobre Deus e desmantelava. Ou atraía para o seu movimento ou destruía. E chegou a incomodar o próprio Eterno. E foi justamente esse incômodo de Nimrod que levou o Eterno a se concentrar negativamente na construção da torre. Não é? E aí o que acontece? Como eles estão juntos, o texto diz assim, né? Lá no capítulo 10 ou 11. Deixa eu só dar uma conferida rapidex, porque... É importante. Né? A Torre de Babel está no Gênesis, coisa simples de conferir. Capítulo 11, a Torre de Babel. Muito bem. E aí o que acontece? Quando eles se juntam, a tradição judaica nos diz o seguinte, ó: onde houver 2 ou 3 judeus discutindo sobre a Torá, a presença divina se faz perceber ali. Se houver mais judeus, a presença divina se torna mais forte. E ali você tinha praticamente todo mundo. Então a presença divina se concentrou de tal forma que puxou a energia divina para baixo. Por isso o texto diz assim: desçamos. E Deus não desce, né? Porque Deus está em todo lugar. O que quer dizer com desçamos? É ele concentrar-se num ponto só. Entendo. Como eles estavam unidos, então isso atrai a presença divina inevitavelmente. Seja para bem ou para mal. Se as pessoas se unem, seja para bem ou para mal, a presença divina se faz concentrada ali. Quando as pessoas se juntam para o mal, então a presença divina se concentra, julga eles e atrai a destruição. A destruição começa vindo. E no caso para a geração da Torre de Babel, a destruição foi a falta de comunicação. Eles começaram a falar e o outro não entendia. O que causou a dispersão, e essa dispersão originou 70 idiomas originais, dos quais derivou todos os idiomas e dialetos que temos hoje. Não é? Nossa. Só para a gente poder ter uma ideia um pouco mais sobre esse assunto, não é o foco, mas só para a gente poder ter uma ideia. Quando a Torá foi revelada no Sinai, o Eterno ordenou para Moshe que a Torá fosse um legado de toda a humanidade. Então Moshe pegou a Torá em hebraico e traduziu-a para 70 idiomas. Mas os povos não preservaram suas versões, só os judeus que preservaram. E lá em Atos 2, Atos Apóstolos 2, no fenômeno que o cristão gosta muito de falar sobre o Pentecostes, de novo ocorreu uma tentativa da Torá ir para todas as nações, porque lá os discípulos falaram todas as línguas do mundo naquele instante. Então, se me permite, haveria a possibilidade de encontrarmos a Torá escrita em outro idioma? Hoje mais não, né? Mas os povos antigos guardam em seus rituais traços parecidos com a Torá, porque um dia todos eles tinham... entendi. Aí vem a lembrança, né? Isso, perfeitamente, entendi. Né? Isso. Aí por isso você vai estudar as religiões e um traço ou outro lembra a lei de Moisés. Lembra, exato. Perfeitamente, porque um dia a Torá esteve na mão de todos eles, eles que não quiseram. Aí o judeu, por ser amante do que está escrito, ele preservou. Isso. E por ser o povo escolhido por Deus, né? E aí eu acredito que houve esse milagre também da preservação. Perfeitamente, né? Muito bem. Então, só para fechar o conceito, lá no Pentecostes, né? Que o cristão gosta muito de trabalhar, o milagre que ocorreu ali foram homens basicamente analfabetos, instantaneamente falando 70 idiomas, viram poliglotas de uma hora para outra, de 70 idiomas. E a prova no texto é que o texto lá diz assim: e havia judeus de todos os lugares do mundo, medos, partos, gregos, elamitas. E um disse para o outro: não são esses homens galileus? Como, pois, o ouvimos falar na nossa língua de nascimento? Essa foi a surpresa, né? Isso, perfeitamente. Então, eles manifestaram na fala o que Moisés manifestou na escrita. Entendi. A palavra de Deus para 70 idiomas igualmente, ok? Ok. Isso porque a ideia, então, a partir do Sinai e estendendo-se lá para o Pentecostes, é o Eterno agora, pelo livre-arbítrio da humanidade, buscar atraí-los para uma só obra, como lá em Babel, que eles se atraíram e foram dispersos. Né? Então o Eterno nos quer unidos sim, mas para fazer uma obra positiva. Lá em Babel eles se uniram, que estava certo,
mas para uma obra negativa, por isso foram Aí dispersos. foram dispersos. Né? E o outro momento onde a presença divina se manifesta para a destruição é Sodoma e Gomorra. Quando o Eterno... Não, na verdade, antes de Babel e antes de Sodoma e Gomorra, você tem o próprio dilúvio, quando o Eterno diz para Noé, né? O fim de toda a carne é chegado perante mim. Porque toda a humanidade passou a andar errado, produziu uma vibração, né? Atraiu a presença divina nessa união, mas essa presença divina atrai o castigo porque era para o mal. Então Deus não habita no lugar mau, mas há regras onde a presença divina respeita, e essa regra é a união, ela tem que se fazer presente, mas se você então atrai a presença divina para o mal, ela provoca primeiro a sua própria destruição. Né? Então nós temos o dilúvio, a Torre de Babel, e em Sodoma e Gomorra a mesma coisa, né? As duas grandes cidades, e as cidades circunvizinhas que elas influenciaram, acabaram se unindo ali em um comportamento generalizado, degradativo moralmente, e atraiu também a presença divina, por causa da união. Exato. Mas essa presença divina, que foi atraída, ou seja, Deus foi atraído contra a vontade dele, por causa de uma lei que ele mesmo instituiu, e ele não volta atrás nas leis que ele institui, mas aí há essa regra, se é para o mal, no que você atrai Deus para dentro do seu mal, você atrai então a destruição. Aí você sente e lembra daquele versículo, né, em Isaías 45:7, né? Onde Perfeito. o próprio Eterno deixa bem claro que ele manifesta sim para o mal quando é necessário. Perfeitamente, ele que faz o bem e o mal, né? Exatamente. Ele que faz a paz e a guerra, né? Então nós não temos outro Criador, mesmo sendo do mal, não existe. Quer dizer, Tudo vem de Deus. É lógico que, como ele é um ser poderoso por excelência, e tudo está abaixo dele, então, quando o Eterno precisa agir, ele não precisa movimentar-se. Há sempre uma entidade que ele envia para fazer o seu papel para o bem ou para o mal. Né? exato. Muito bem. Então, Sodoma e Gomorra foi outro momento, e Nínive está nessa mesma pisada Sodoma e Gomorra. A gente vai ver aqui no texto que eles também se reuniram para fazer mal, eles também atraíram a presença divina, e a presença divina se concentrou ali. Por isso, agora, a gente pode entender quando o texto diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. A presença do Senhor estava lá em Nínive, porque não foi atraído pelo povo? Exatamente. E a presença do Senhor que fez com que Jonas sentisse a necessidade de fugir foi justamente a união, mas a presença divina para o negativo. Isso, perfeitamente. Então, isso fez com que Jonas, que era um profeta, sentisse antes e tivesse essa visão e, Sair perfeitamente. Saísse de lá. O lugar ia ser destruído. Né? Muito interessante, Não é? muito bom. Perfeitamente. E aí, naturalmente, quando a presença divina ela se manifesta para a destruição, é porque o povo por si só já é imoral, já é corrupto, já é violento. Então é um lugar muito perigoso para se pisar. Então, É um lugar muito perigoso. Fica aí E nem sempre esse lugar perigoso tem aparência de perigo, né? Não. Porque ali o Pacidano Nínive era a capital do mundo da época, né? era... E está bem claro que era uma grande cidade. O que as pessoas fazem na grande cidade? As pessoas se divertem, as pessoas se realizam. Então... Não é? Outro detalhe a ser observado é que o profeta Jonas, que tinha o espírito de Machia sobre si, ele atrai então sobre si o espírito que veio sobre Moisés, que era o espírito do Machia. Assim como por milagre divino fala 70 idiomas, Jonas também. Uma das provas disso é que Jonas, sendo hebreu, falava hebraico, mas Nínive não. Perfeitamente. Nínive é a capital da Síria, que é outro país, né? Então, para ele lá falar, ele sabia. Perfeitamente, o idioma do país. Portanto, a gente não percebe isso na leitura simples. Não é? Então, aí a gente já vê outra característica grande aí do profeta Jonas. Agora, é bem verdade que é da natureza dos profetas eles não se importarem muito com a própria vida. Né? Eles têm dificuldade em preservar a própria vida por um detalhe simples. Veja, o Moisés, né? Que ele é sempre a medida, né? A base, né? Perfeitamente. Todos os profetas é medido por ele, né? E aí o Moshe Rabbeinu, ele vai atingir um grau espiritual muito elevado. Como ele consegue tudo o que qualquer um sonharia conseguir, então não dá para ir além do Moshe, senão o próprio Messias, né? O próprio Messias, que é além do Moshe. O Moshe reconhece isso, quando está conversando com a sacerdente lá, e o Eterno diz assim, vai ao Egito e tal. Aí o Moshe diz assim, não, Senhor, manda aquele a quem tu has de enviar. Então a tradução judaica, o Zohar, diz que, nesse momento, o Moshe disse, não, faça assim, manda um Messias que é maior do que eu. Então o Moshe reconhece que o Messias é maior do que ele. Mas
abaixo do Messias não tem ninguém maior do que Moisés. E apesar de tão grande que era Moshe, você vê aí a humildade, né? Sim, sim, né? E aí o que é que acontece? Nesse momento aí, em que o Moshe atinge esse grau máximo, né, da potência humana, o que é que o Moshe quer no final? Conhecer a Deus face a face. Ele quer ver a Deus, como ver, não falar somente, né? Porque isso ele já havia um bom tempo, ver. E aí quando ele pede, ele diz assim, Senhor, mostra-me a tua glória. E o Eterno diz assim, ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Né? Aí a tradição judaica diz que não é possível, dentro dessa matéria, ver a Deus. Né? Não é possível. Assim sendo, já que o último desejo do Moshe era poder ver a Deus, e vivo não dava, o que ele quer agora é morrer. Ai, meu Deus. É o desejo, então, de todo homem elevado sair daqui. É o desejo de todos eles. E Jonas é um homem elevado, e esse é o desejo dele. Então ele não está indo lá, ele não está fugindo de Nínive por medo de morrer. A gente vai ver que no texto ele vai pedir a própria morte. Né? Ele vai pedir a Deus que o mate. Né? Então não é por medo da cidade, apesar de que a cidade sim faz muito medo. É uma cidade grande, uma cidade perversa, uma cidade imoral, corrupta. Então para quem presta é um lugar para se evitar. Ok? Muito bem. E aí o que acontece? Por que Jonas então estaria fugindo? Jonas estaria fugindo por detalhes que a gente vai encontrar na sequência da leitura. Eu vou ler e a gente vai discutir quando chegar a hora. Mas o Senhor, diz o capítulo 1, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Ele pegou um barquinho, né? Um navio, ia atravessando ali, um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Está vendo aí? Ou seja, ele sabia que ia morrer. Então, E o que era isso justamente que ele queria? Né? estava realizado. Perfeitamente. Agora, logicamente que esse desejo da morte do Jonas tem um duplo sentido. Né? Não é só o desejo de todo homem elevado de encontrar-se com Deus finalmente, mas havia um outro propósito. Porque se fosse somente o fato de querer encontrar-se com Deus, bastava ir a Nínive e naturalmente diria para eles umas verdades e o pessoal matava. Exato. Não é? Que não seria um caso isolado, né? O profeta Isaías foi cerrado ao meio, por exemplo, né? Por dizer suas verdades. E tantos outros profetas, o Rabi Yeshua denuncia isso lá no Testamento, né? Exato. Muitos profetas foram mortos dessa forma, e o próprio Rabi Yeshua foi morto também dessa forma, né? Por dizer suas verdades. Com a bênção do Eterno foi o único que ressuscitou. Mas como todo o grande profeta, ele também foi morto. Então, Jonas não precisa fazer muito esforço para morrer, bastava ir a Nínive. Né? Por que então ele escolhe querer morrer dentro do navio, indo em direção contrária? Então, esse é o outro motivo oculto ali, além da vontade de se encontrar com Deus finalmente. Né? Vamos ver. Chegou-se aí o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Jonas não deu atenção nenhuma, falou: tudo bem, e continuou dormindo. E o mundo se acabando de água, entrando e balançando para cá, e o pessoal, nada, perdido que estava. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, que era a forma antiga de captar a mensagem do divino, do místico, né? Exato. Essas sortes diziam isso. E aí é curioso falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, quando a gente joga aquele joguinho simples, né? Hoje em dia o pessoal nem faz muito isso, mas aquela coisa, cara ou coroa, né? Outro cara, o outro coroa, e joga a moeda. Na brincadeirinha de criança, sempre você já começa por aí, né? Isso. Então, veja, escolher o tipo da brincadeira é uma escolha consciente sua. Você tem o poder para isso. O momento de jogar a moeda, você também tem controle. Você pode jogar agora, pode jogar daqui a pouco. Mas como ela vai cair, aí você não tem escolha. Né? Ela gira, e aos olhos das pessoas sem religião, ao acaso cai e dá cara ou coroa. Para a mentalidade do mundo antigo, para as escrituras sagradas, é Deus que escolhe como ela cai. Por isso, a forma da moeda cair, por exemplo, é a vontade divina sobre aquele instante ali que eu estou disputando.
E é o que eles fizeram aqui, né? Lógico, eu não estou dizendo aqui que eles disseram, cara, coroa, não foi isso. Há muitas outras formas de se processar um jogo de adivinhação semelhante a cara ou coroa, né? E eles escolheram aqui uma modalidade e fizeram, e a vontade divina se manifesta na queda aleatória dos elementos, né? E o resultado foi que caiu para Jonas. Aí falou, mas rapaz, aí desceram lá para ir ver lá Vamos ver aquele camarada que está dormindo lá. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ui, complicou. Aí Jonas falou, não dá mais para ficar aqui cochilando, eu vou falar. Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Que coisa linda, né? Isso aqui, por natureza, já contradiz a fama popular do Jonas de que ele era rebelde. Ninguém é rebelde temendo, ninguém teme e se rebela. Né? Se eu temo, então eu obedeço. Né? Mas o texto começa dando a entender de que ele se rebelou. Né? Veja, precisamos resolver isso aí. Né? Mas vai ser daqui a pouco, não vai resolver agora não. Vamos lá. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Jonas contou a história para eles, e então eles se assustaram e falaram, acabou tudo. Né? Por que você fez isso? Disseram-lhe, que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então eles se afeiçoaram a Jonas, eles temeram também ao Deus do céu, viram que Jonas era um homem grande, e disseram, olha, isso que você fez, trouxe a morte para você, mas junto com você vai todo mundo aqui. O que é que ele faz para a gente não morrer? Né? E Jonas era um homem de Deus, Jonas era um homem elevado, Jonas não temia a morte, Jonas também queria se encontrar com Deus como Moisés, e Jonas tinha um outro segredo lá escondido, que será revelado daqui a pouco, do porquê que ele queria morrer. Mas ele não queria levar aqueles gentios idólatras junto, cada um vive a sua vida. Jonas não se metia na vida de ninguém. Tanto muito é importante, que, né? sim, tanto é que ele teve dificuldade de se meter na vida de Nínive. E aí o versículo 2 diz assim, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E aí, de novo, desde lá do início da historinha, como foi ontem, né? Aí, de novo, o reconhecimento, veja, o reconhecimento de que havia algo errado ali, e ele sabia que era por causa dele. Quer dizer, o que é muito difícil se admitir algo sobre você mesmo, né? Perfeitamente, né? E aí o Jonas viu nisso a oportunidade perfeita. No judaísmo, ao contrário do cristianismo, o suicídio, ele tem perdão, mas não é recomendável, né? Contudo, o martírio é louvável, é algo que te coloca num patamar espiritual muito elevado. Se alguém te mata, você é inocente, alguém te mata. Você não fez nada por outro e o cara te mata, isso te coloca num patamar espiritual muito elevado. E Jonas, que queria morrer, né, por um motivo que ele vai ver daqui a pouco, né, ele queria morrer, mas não queria se suicidar. Quando ele percebeu o questionamento do pessoal aqui, ele disse, é o que eu quero. Me matar não, mas se vocês jogarem, tá bom, vocês escapam. Ó, ele encontra aí a oportunidade, né? Porque ele disse, olha, eu sei que é por minha causa que essa tempestade veio. A vontade divina quer que ele vá lá para Nínive. Contudo, há um motivo aqui que ele não quer ir para Nínive. Vamos ver o que foi que aconteceu. E o 13 diz assim, entretanto os homens remavam, porque não queriam jogar ele no mar, né? Eles gostavam de Jonas. Remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e o mar cessou da sua fúria. E aí eles ficaram com o coração partido, mas... A tradição judaica diz que, então, semelhante a Jonas, eles desviaram de Tarsis para onde ia, e foram para Israel, e todos se circuncidaram. Nossa! É o que a tradição judaica diz, então veja, com a morte de Jonas, mais judeus nasceram.
Como sempre aconteceu em toda a história, né? E Jonas entendeu que tinha conseguido aí o seu intuito, que era morrer e encontrar-se com Deus. E ainda assim a materializar o propósito que ele tinha em segredo. Mas o 16 diz assim: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Foram para Israel, fizeram sacrifícios e votos. E a tradição judaica diz que parte desse sacrifício não foi só levar cordeiros como a lei judaica, mas para fazer isso tem que estudar. Eles tiveram que se dedicar, saber como fazer para poder alcançar. Quer dizer, mesmo quando Jonas quis fazer contrário ao que Deus mandou, ele salvou a vida desses homens, né? Era um mestre, né? Ele quis salvar a vida dos homens. O que ele não queria era salvar dele. Salvar dele. Perfeitamente, né? Muito bem. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Para a tradição judaica, a tradição não quer discutir que espécie de peixe é esse. Hoje dizem, é uma baleia, que só uma baleia e tal. A tradição não quer discutir, mas a tradição traz alguns dados interessantes sobre esse peixe. Esse peixe é um dos poucos animais criados no 4º dia da criação só para isso. Né? Quais são os outros animais que também foram criados somente para um momento especial? O peixe de Jonas, o cordeiro de Isaac, o Leviatã e o Bemute de Jó. Então, esses 4 animais, eles foram criados sem par. Não foi dado a eles permissão de se reproduzirem. Eles não vivem o tempo dos animais comuns. Né? Eles foram criados para esse momento da história. Cada um na sua época. Sim, perfeitamente. E o destino deles, desde a criação, foi perambular pela terra e se atrair para esse momento histórico. Nossa, não é? E para a tradição judaica, ser engolido pelo peixe levou Jonas à morte. Ele morreu. Né? Não é que ele ficou dentro do ventre do peixe vivo, pensando que estava morto. Chacoalhando. Não, ele realmente morreu. O peixe comeu ele realmente morreu. Né? Aí no capítulo 2 segue dizendo assim: então Jonas conseguiu o que queria. Ele morreu. Não é? Ele morreu, realmente se encontrou com Deus, ou seja, nesse sentido, ele foi mais bem-aventurado do que o Moisés. Porque Moisés realmente também morre, né? E se encontra com Deus. E o processo de morte de Moshe é um processo diferente, e por isso a ala judaica que diz que ele não morreu, sustenta, porque o texto diz assim: e morreu Moshe lá na Torá, né? Servo do Senhor, e Deus mesmo o sepultou. Deus não sepulta ninguém. Né? Então, se Deus mesmo sepultou, é porque a morte de Moshe não foi como a dos outros homens. Então, Moshe vive. E lá no livro de Judas, há um detalhe sobre esse sepultamento. Né? O Judas diz assim, o apóstolo Judas, né? E daí não é o Judas Iscariotes, é o Judas Tadeu, se eu não me engano, que é um dos discípulos de Abiesco. Ele diz assim na cartinha dele: e quando Satanás disputava com Miguel, acho que é Miguel, o corpo do Moisés, né? Então Satanás e Gabriel disputou o corpo de Moisés, né? Essa disputa então deixou Moisés suspenso entre a vida e a morte, e foi assim que ele foi levado para o Gan Eden, né? E essa disputa se deu, segundo o Zohar, da seguinte forma: o Zohar diz assim: quando chegou o momento de Moshe morrer, aí então o Eterno não queria que Moshe fosse levado como todos os homens pelo anjo da morte. O anjo da morte, por vir se opor à minha vida, é chamado de Satanás, porque Satanás não é um nome, é um adjetivo. Satanás vem do hebraico Satã, quer dizer opositor. Então quem estava lá não era o diabo, era o anjo da morte, que vem tirar a vida de todo mundo, né? E como chega o momento de Moisés morrer, então o Satã, o anjo da morte, aquele lá do Egito, que matou os primogênitos, vai agora se posicionar para ir lá buscar a vida de Moisés. Aí o Eterno disse: não, Moisés não é um homem comum, você não vai buscá-lo, Miguel vai buscá-lo. Aí o Miguel olha para ele e diz assim: meu Senhor, não me sinto eu digno de ceifar a vida de um homem tão importante. Se o Senhor me permitir, eu gostaria de não ir. Até porque não é a função dele, ele não vai lá para tirar a vida de ninguém. E aí o Eterno falou: então tudo bem, que vá o anjo da morte. Aí ele disse: mas se eu que sou mais elevado do que ele, não me sinto digno, ele menos, então eu vou. Aí foram os dois. Ai, meu Deus. Aí lá foi onde eles disputaram, e o que se opôs ao anjo da morte ficou com a guarda do corpo de Moisés. Por isso então que ele não morreu, né? Foi uma morte elevada.
Mas o Jonas, ele vai ter um privilégio maior no sentido de que ele vai ver Deus com Moisés e volta para ainda trabalhar aqui nessa terra. Né? Ele morre e ressuscita. Por isso, o Rabi Yeshua lá na frente disse: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então, semelhante a Jonas, Rabi Yeshua também encontrou-se com Deus e voltou. Perfeitamente. Interessante. E aí, quando o Rabi Yeshua segue seu trajeto depois da ressurreição, ele vai ficar alguns meses por aqui, completa o seu nível espiritual e transmuta como Enoque. Perfeitamente. Então, como diria a vovó, Jesus foi para o céu com tripa e tudo. E a vovó dizia: tá bom, você é tão santo que vai para o céu com tripa e tudo. Enoque conseguiu, Elias conseguiu, Rabi Yeshua conseguiu. Né? E o Jonas não conseguiu ir para o céu com tripa e tudo, mas ele viu a Deus, que era o seu maior desejo, né? É o que coroa a sua vida enquanto profeta, e ressuscita. Então, a importância dele, então, para Rabi Yeshua está nesse morrer e ressuscitar. Ok? Ok. Então, no capítulo 2, versículo 1 diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Veja que ele ainda está morto dentro do ventre do peixe, e ele entende que subiu. Né? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz ao agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra.